Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Anne Di e esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje nós estaremos estudando sobre o hormônio antidiurético. Tá a fim de aprender? Tá curioso? Então inscreva-se no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus grupos de amigos e vamos nessa! Meus queridos, olhinho na tela, vamos agora conhecer um pouquinho sobre o hormônio antidiurético. Nós sabemos que o ADH, o hormônio antidiurético, é um hormônio que ele é produzido lá no hipotálamo. Ele é produzido no hipotálamo. E nós sabemos que a neurohipófise, ela não realiza a produção de hormônios, né? A única coisa que a neurohipófise faz é armazenar este hormônio e secretá-lo, pessoal. Secretá-lo para onde? Ele vai atuar diretamente, pessoal, no nosso organismo e, em específico, lá nos nossos rins, em específico nos túbulos distais finais e nos túbulos coletores. Sendo assim, né, o ADH, ele age diretamente nos nossos néfrons, aumentando assim a sua capacidade, ou seja, potencializando a função de armazenamento e também excreção, né, de água no nosso organismo. Estimula os nossos néfrons a captar mais água, a reter mais água. Esse hormônio, ele equilibra, diminui a quantidade de urina excretada no nosso organismo. Mas nós sabemos que este hormônio ele pode tanto ser secretado como inibido. O próprio nome já fala, né, pessoal? A principal função do hormônio antidiurético é inibir a diurese, diminuir a quantidade de urina eliminada, tá? Quando ocorre essa inibição da diurese, os nossos néfrons faz com que uma menor quantidade de líquidos seja excretada. Veja bem, em uma situação de desidratação, diarreia grave, o nosso organismo ele vai inibir ou aumentar a excreção de diurese, de água no nosso organismo. Queridos, nós sabemos que parte da nossa urina é composta por água. Uma das principais funções do ADH é o que? Inibir a diurese. Mas em situação de desidratação grave, é lógico que a prioridade do nosso organismo é preservar a nossa homeostase e assim equilibrar, reter líquido, tá? Então, o ADH ele vai inibir a excreção de diurese, reter líquido, tá bom? Em certos casos, como por exemplo um paciente hipertenso grave, com inchaço de membros inferiores, retenção de líquido, aí nós já temos o que? Um quadro em que é necessário, né, a administração de diuréticos para que esse paciente possa eliminar líquido, eliminar água e dessa forma ocorrer redução de pressão arterial e redução de volemia. Outra coisa, nós sabemos que existem dois tipos de diabetes. Um paciente, ele pode ter diabetes devido à resistência ou deficiência na produção de insulina e com isso esse paciente vai desenvolver o diabetes mellitus quando nós temos uma deficiência ou resistência na função da insulina. Já um paciente que não produz o hormônio ADH antidiurético, ele vai desenvolver um quadro patológico de diabetes insípidos, que é quando esse paciente não consegue regular a quantidade de diurese excretada, viu, pessoal? Ok? E recapitulando, quando o paciente produz de forma fisiológica, né, pelo hipotálamo o ADH, ou seja, ocorre o estímulo para a produção de ADH no hipotálamo e esse hormônio é secretado pela neurohipófise. Com isso, o ADH ele chega até os túbulos renais para desempenhar a sua função, mais precisamente nos nossos néfrons, ok, pessoal? Nós sabemos que esse mecanismo ele tem ali vários meios de regulação, mas que também podem ocorrer distúrbios, né, que podem levar a alterações nos nossos mecanismos normais fisiológicos de produção de ADH. A gente sabe que tudo em excesso, como também a ausência, né, de certos hormônios, podem ser prejudiciais ao nosso organismo, e isso não exclui o ADH. Então, como dito antes, quando não há quantidade suficiente de ADH, né, ou o hormônio não consegue desempenhar bem a sua função, o indivíduo acaba desenvolvendo, né, o diabetes insípidos. E dessa vez, pessoal, não é a quantidade de glicose que está a prêmio, tá?
e sim a quantidade de sódio. Isso envolve também o mecanismo de retenção de água e eliminação do mesmo. E o quadro em questão envolve poliúria, né, urinária em excesso, polidipsia, que é a sede em excesso, urina muito diluída, sangue muito concentrado, hipovolemia, hipotensão arterial também pode ocorrer. E em relação ao tratamento, alguns pacientes, né, com orientação médica, prescrição médica, fazem uso aí de reposição hormonal. Diversos são os fármacos designados a esse papel. O tratamento é específico de paciente para paciente. Então é sempre bom consultar o médico e avaliar bem o quadro. Tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Até a nossa próxima videoaula.